Bom, e eu falei aqui que os ministros do STF, né, também estão procurando Lula para reclamar, Silvio, dessa declaração dada pela ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, relacionada à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Ela tinha dito que considerava, como eu expliquei, plenamente defensável, né, a discussão sobre a redução das penas aos civis condenados pelo tumulto em Brasília. Depois levou um puxão de orelha e aí criticou o projeto e afirmou que a proposta busca a impunidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e do que ela chamou de comandantes do golpe. Silvio, queria que você avaliasse um pouquinho esse absurdo que é a imprensa aceitar numa boa, sem questionamento nenhum, a participação do STF como um ator político, né? E a gente consegue agora entender muito bem por que havia a descarada, de novo, vou usar a expressão descarada, preocupação de condenar muita gente do 8 de janeiro por associação criminosa armada, né? Porque se você olha ali o que poderia tornar a anistia inconstitucional, está lá, né, que é um atentado contra o Estado democrático e tal, a ordem constitucional por grupos armados. E a gente lembra muito bem aquilo que a Elisiane Gama chamou de relatório, ela própria não conseguiu mostrar que havia armas, não havia armas, havia lá um estilingue, um bodoque, uma tiradeira, bolinhas de gude. Então, parece que tudo é um pouco pensado, né, Silvio? No fim das contas. Então, vamos condenar por associação criminosa armada, porque se vier um processo, um projeto de anistia, a gente consegue dizer que não, é inconstitucional, e a imprensa vai nessa, assim, é de entristecer, você me desculpa, mas é de entristecer. Sem dúvida, Lacombe. E olha, que momento inédito que a gente vive, né, no nosso país, na história, não só nesse recorte da redemocratização do país, mas na história. Porque hoje os ministros do Supremo Tribunal Federal se sentem à vontade para reclamar para o presidente da República que uma ministra deu uma declaração que eles não concordam. Ministra Gleisi Hoffmann, você acabou de citar. E eles chegam ao ponto de mandar uma mensagem no WhatsApp, não sei se telefonam, para jornalistas de emissoras, como por exemplo fizeram com a Globo News, uma colunista disse no ar: olha, eu recebi aqui, e eles sempre têm a mania de pegar o celular e mostrar, né? Olha, eu recebi aqui uma mensagem de um ministro dizendo que cada vez que eu conversar com um deputado ou senador a favor da anistia, eu devo perguntar a ele se ele aceitaria que alguém invadisse a sua casa e quebrasse a sua casa. Ela disse isso ao vivo. Tem uma outra que começa mais cedo no turno matutino, que o tempo inteiro pega o celular e diz: olha, o ministro está dizendo que, ou seja, os ministros do Supremo Tribunal Federal participam da vida política brasileira ativamente, o tempo inteiro, na imprensa, inclusive. Embora pode ser questionável o grau de influência que essa velha mídia ainda tem, e não à toa eles querem censurar as redes sociais, mas eles participam do que pode ser divulgado, de como deve ser divulgado, se eles concordam ou não concordam com uma manchete. Ou seja, eles mandam no Brasil. Então, esquece o artigo 2º da Constituição, que dizia que os poderes eram independentes e harmônicos entre si, mas independentes. Esquece. Isso não existe mais. Hoje nós temos um poder que, de fato, quando lá atrás Dias Toffoli, num sincericídio, disse que o Supremo vivia um poder moderador em vigor no país, muita gente estranhou, né? Como assim? Peraí, não temos poder moderador desde 1824 da Constituição Imperial, em benefício de Dom Pedro, mas não, estamos sim diante de um ministro, ou ministros, a gente pode usar no plural, mas no caso aí sabemos quem foi que mandou a mensagem, que acha que pode mandar no Brasil. Lacombe, tem um ponto aqui, eu acho que a Ana, o Rodrigo já trouxeram a leitura de quem não quer a paz. Quem não quer a paz são os perdoados que não perdoam, no caso da esquerda anistiada, e os ministros do Supremo que precisam manter essa narrativa de pé, respaldada pela Polícia Federal a seu serviço e pela figura do Procurador-Geral da República, né, o parquê. Esqueçam a velha guarda do poder acusatório e como funcionava. Nós temos lá um ex-sócio do ministro Gilmar Mendes, que é o atual PGR. Mas existe um microcosmo e uma conta que é inevitável quando a gente fala em anistia.
é a conta da aritmética da casa. Por isso que o Sóstenes Cavalcanti veio a público e disse: temos as 257. Ele já lá em cima do caminhão, ele já fez isso lá atrás. Ele já anunciou que teria as 257 no protesto na Avenida Paulista e que esse número será maior. Por quê? Hoje, o Congresso, a Câmara, vamos falar da Câmara especificamente, ela pode ser mapeada da seguinte forma: você tem o PL com 92 cadeiras, já teve 100. Das 92 cadeiras, hoje, 89 assinaturas já foram recolhidas. Precisa descobrir quem são os 3 que aparentemente estão jogando nas duas pontas. Você tem um bloco, que é o bloco do PT com o PCdoB e a Rede, que tem 80 cadeiras. Fora isso, a massa do tal Centrão, ela tem 240 votos no papel. Então você tem lá o maior partido, que é a União Brasil, com 59, você vai ter o PP com 48 e outros partidos em torno de 44, 45 deputados. Aí entra o PSD do Kassab, entra o Republicanos do atual presidente da casa, Hugo Mota, e do Marcos Pereira, entra o MDB, entra uma soma que bate 240. É dali onde sai o que falta para alcançar as 309, 320 assinaturas que a oposição trabalha com uma planilha que a gente até tem para mostrar, a planilha da oposição nessa hora, que tem o grau de fidelidade de cada bancada numa coluna e na outra coluna o número de votos recolhidos. Então 309 é o mínimo. Alguém pode estranhar, como é que tem uma casa decimal ali? É porque eles fazem uma conta diante da porcentagem ali de apoio que aparece na tela. Vão faltar 100 votos, esses 100 votos estão distribuídos ali em PSB, PDT, PSDB, o PSOL, que tem 13. Então, a conta, ela fecha. É uma conta que seguramente vai alcançar muito mais votos do que o necessário. E aí, para finalizar, perdão aí por ter me alongado no tema do Congresso Nacional, mas essa questão do não aceitar a anistia também é hipócrita, porque a Gleisi Hoffmann fez um tweet dizendo que sempre foi contra a anistia. Né? Essa é a mensagem, sempre. Mas o que acontece com a lei de 28 de agosto de 1979 do presidente João Batista Figueiredo, que anistiou sequestrador de embaixador, que hoje está no estúdio da Globo News, Charles Helbrig, que era o embaixador americano, terrorista, Dilma Rousseff, a Rede Globo, inclusive, transmitiu o abraço do Betinho Coenfil, a volta de Leonel Brizola, Márcio Moreira Alves. Onde é que fica? Miguel Arraes. Então, esse sempre já mostra o cinismo que hoje pauta a questão da anistia na esquerda.